Você já percebeu o quanto um personagem pode evoluir? Já parou pra pensar que aquele personagem da primeira temporada não é mais o mesmo da temporada atual? Geralmente, essa evolução passa despercebido pela maioria das pessoas, mas tem uma personagem que eu não posso deixar isso acontecer. Pra quem já deu uma olhada no meu canal, acha que já tem uma ideia de quem possa ser. Afinal, ela tá na foto de perfil, nas thumbnails e até mesmo no título desse vídeo. A Marceline é a minha identidade aqui. Mas por que eu escolhi ela? Esse vídeo, ele tem um propósito: te mostrar o quão ela é importante para a Hora de Aventura e também para mim. Isso é uma carta ao personagem que ajudou a construir o Zold que vocês conhecem. No começo dos episódios, a Marceline era claramente só uma vampira radical que gostava de ser chata com os nossos heróis Finn e Jake. Por algum motivo que eu não sabia explicar, eu gostava dela, mesmo sendo insuportável com os dois. Para você ter uma ideia, ela roubava a casa deles simplesmente por diversão, além de até fazer o Finn de escravo. Quando criança, eu enxergava a Marceline como uma vilã, porque ela sempre atrapalhava os dois sem motivo algum. O Jake tinha medo de vampiros, e por isso ela assustava ele todo momento que dava. O Finn era mais corajoso, só que ela sempre forçava a barra com ele e se transformava nas piores criaturas. Eu via tudo aquilo e, mesmo assim, gostava dela. E eu não acho que eu seja sádico. Tinha alguma coisa nela que não me deixava ter raiva. Quando eu reassisti a Hora de Aventura, eu percebi por que eu me sentia assim. Mesmo ela sendo chata com os outros, dava pra ver que ela tinha um bom coração. Em um episódio, ela apenas brinca com o Finn e finge que era malvada, quando na verdade ela estava até ajudando as pessoas de Yu. E sabe, isso é muito legal. Foi nesse momento que eu passei a prestar um pouco mais de atenção nessa personagem. Quando não lembrar de você, foi aqui que tudo mudou. Eu já tinha boas impressões, só que ao ver a história da Marceline com o Simon, a minha ideia mudou completamente. Para vocês entenderem, basicamente o Regelado encontrou a Marcy criança em um mundo que estava totalmente destruído e contaminado. E ele fez questão de cuidar dela, mesmo não conhecendo ela direito. Nessa hora, você acaba simpatizando com os dois e entende que a vampira que a gente conhece não é tão durona assim. Ela tem um passado difícil e possivelmente usa essa postura maneira para esconder isso. Quando eu entendi que ela é muito mais do que ser uma personagem radical, foi a mesma coisa de encontrar um diamante na lama. Ela não é superficial, é muito mais complexa do que parece. Com a história da Marcy, a gente pode levar muita coisa para a vida, mas o ponto que eu queria falar é: nunca devemos julgar um livro pela capa. Porque até mesmo aquela pessoa que parece ser perfeita na internet, na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar que você imaginar, na verdade ela não é. Já parou para pensar o quanto a gente cria máscaras diferentes para mostrar elas ao mundo? Já percebeu o quanto nós forçamos para nos encaixarmos em algum grupo? Cometemos coisas que até não concordamos, apenas para a gente se sentir aceito. Agora eu queria te perguntar: você acha que isso é certo? Deixar seus gostos pessoais para se conectar com pessoas que podem nem agregar na sua vida? Foi aí que eu percebi o porquê que eu me identificava tanto com ela. Durante muito tempo, eu também tentei parecer alguém diferente do que eu realmente era. Quando não lembrar de você, nos mostra essa vulnerabilidade dela ao abrir seu coração com o Regelado. E é a partir desse momento que ela começa a se transformar na série. Bom, nesse ponto, ela já é uma personagem muito querida pela maioria. Mas se a história com o Simon mostrou pra gente o coração dela, foi na minissérie Estacas que nós compreendemos ela quase que perfeitamente. É aqui que a visão de que a Marceline é uma antagonista
some completamente e você esquece que ela já fez algum mal para qualquer pessoa. Seu passado como adolescente também é levemente trágico, pois a gente vê que ela nem sempre foi uma vampira. Ela não escolheu ser assim. Isso veio da mordida de um rei vampiro, o ser que ela teve que matar para poder salvar os seus amigos. Em troca, ela virava o que mais odiava. Mas a que custo? Ao custo de proteger quem ela realmente amava. Mesmo que sua vida fosse amaldiçoada para todo sempre, ela não hesitou em pular na frente de um dos seres mais fortes para defender um grupo de humanos indefesos. Aqueles que, mesmo que por tão pouco tempo, acolheram a Marceline em momentos que ela estava sozinha. E eu falo por conta própria. O sentimento de ser acolhido é um dos melhores que existem. Foi uma espécie de troca. Foi a devolução de um favor que fizeram. Olhando tudo isso e refletindo depois, eu não tinha dúvida de que essa era a minha personagem favorita de todo o desenho. Quantos mais sacrificariam a vida plena por pessoas que eram quase desconhecidas? Para mim, esse foi um dos atos mais heróicos da personagem e talvez até da série inteira. A partir daqui, o carisma já tinha tomado conta. A Marceline, ela se tornou um símbolo dentro de Hora de Aventura. Um símbolo que mostrava a força e a representação de uma pessoa que escondia quem era seu verdadeiro ser, mas que se desprende da máscara com o tempo. Com ela, a gente aprende que a postura mais confiante nem sempre é a mais adequada a você. Temos que seguir quem realmente somos. Eu mesmo percebi que sempre fui mais feliz fazendo aquilo que não era comum na minha roda de amizades. Isso não significa que não eram boas amizades. Afinal, eu tenho elas até hoje. Mas nem sempre eu fazia aquilo que eu gostava. Às vezes, o que a maioria faz não significa que é o certo. E é importante que você saiba diferenciar isso. Sabe? Ser um, entre aspas, esquisito que se diverte com coisas diferentes do comum e até escuta músicas, tem outros hobbies que a maioria das pessoas da sua mesma idade acham até uma vergonha, pode ser melhor do que você imagina. E não precisa esconder isso do mundo. Afinal, o que você deve para eles? Através de uma grande reflexão, eu percebi o quanto a Marcy evoluiu do início ao fim do desenho. E essa evolução demonstrou que essa personagem não é uma vilã. Ela nunca foi. Ela, na verdade, é o carisma completo. No fim das contas, a Marceline nunca precisou mudar quem ela realmente era para se tornar uma das personagens mais queridas de Hora de Aventura. Ela só precisou deixar as pessoas conhecerem ela, quem ela era de verdade. Por isso, eu escolhi ela para ser a identidade do canal. É essa representatividade que eu queria deixar como marca. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês têm algum personagem que fazem você refletir dessa forma? Alguém que influencia a viver a sua verdadeira felicidade? Comenta aí que eu fico muito interessado para saber. Ah, e só lembrando, seja você mesmo, por favor. Bom, essa foi a minha opinião sobre o porquê a Marceline é mesmo tudo isso que a gente vê. Eu espero de coração que você tenha gostado de me ouvir até aqui. E detalhe, essa é apenas a minha opinião, e você pode muito bem discordar dela. Eu gosto muito de ouvir outros pontos de vista, então se você tiver algum outro, pode comentar que eu vejo com um sorriso de orelha a orelha, e se for necessário, a gente até debate sobre isso. Muito obrigado também por todas as mensagens e apoio no vídeo anterior. Eu nem sei como agradecer. É por conta de vocês que eu tive a coragem de fazer mais esse vídeo. De qualquer forma, muito obrigado. Nos vemos novamente qualquer dia.